Estados Unidos podem designar a facção brasileira PCC como organização terrorista, com base no ato presidencial do título 8 e parágrafo 1189 da Constituição dos Estados Unidos. Para quem não tem ideia do que está acontecendo neste momento, o Departamento de Justiça americano ele acusou 18 brasileiros ligados a facções criminosas dentro dos Estados Unidos por tráfico de drogas, por tráfico de armas em território americano. E entre esses presos havia membros, células ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC, fundado em São Paulo, aqui no Brasil. Acontece que essas apreensões estão relacionadas com armamentos ilegais, munições, drogas e também fentanil. Observem que o fentanil ele virou uma espécie de foco principal do presidente americano Donald Trump. E entre esses presos, 12 estão no país como imigrantes ilegais. Mas por que essa situação envolvendo prisões de brasileiros nos Estados Unidos está ganhando uma atenção especial das autoridades americanas? Acontece que Donald Trump, logo que ele tomou posse como presidente em seu segundo mandato em 20 de janeiro, ele declarou abertamente o seu foco principal em duas situações, em dois cenários, China e México. Por exemplo, China, porque está relacionada com essa corrida armamentista, essa corrida econômica e principalmente comercial com os Estados Unidos. E o México relacionado com essa imigração ilegal que está acontecendo na fronteira sul dos Estados Unidos, alimentando a insegurança no país e principalmente a questão do tráfico de drogas e de armas para dentro do território americano. O problema agora está gerando e também está focado na questão da droga fentanil, porque isso está causando uma grave situação de problema de saúde pública americana. Nós já observamos diversos casos, não somente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, casos envolvendo overdose de fentanil, casos ali não isolados e até mesmo coletivos de pessoas que morreram ou estão sob efeito do entorpecente, do fentanil, que é um opioide, e grande parte dessa produção do fentanil ele é localizado na China, no continente chinês, que faz essa exportação até o México e até o Canadá, e dessas nações fazem ali a transferência e o tráfico de drogas para dentro da fronteira americana. E de acordo com as últimas estatísticas relacionadas com os opioides, relacionadas com as overdoses, há um dado muito interessante, que as mortes por overdose de drogas entre 2019 e 2022 só aumentaram ao longo desse período. Por exemplo, só em 2022 houve mais de 107.941 mortes. E dessas mortes, dessas centenas de mortes, estão sim relacionadas com os opioides sintéticos, diferentes, por exemplo, da metadona. Isso está relacionado principalmente com o fentanil, fabricado de forma ilícita, tanto no México quanto no Canadá, no próprio Estados Unidos e também comercializado e exportado da China para os americanos. E vem somente aumentando esses casos de overdoses, de mortes, inclusive houve 73 mil mortes só em 2022. O número de cerca de 70% de todas essas pessoas que usam esse tipo de droga. Então, a partir desta constatação da ligação de brasileiros dentro dos Estados Unidos, indiciados e acusados e outros presos, com uma grande ligação com a facção criminosa do narcotráfico aqui no Brasil, o PCC. O processo hoje, nesse momento, corre por outra via
dentro do governo americano, e não somente pelo Departamento de Justiça. E eu vou explicar de forma detalhada, olha a gravidade da situação. Agora, não somente o Departamento de Justiça está incumbido em identificar, investigar e atuar contra essa situação envolvendo o partido, o primeiro comando da capital, mas sim o Departamento de Estado americano com o secretário Marco Rubio. E não somente o Departamento de Estado, mas também agora o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que é responsável exclusivamente por executar missões que estão declaradas que envolvem ali antiterrorismo, ou seja, envolve ações terroristas, segurança de fronteira, principalmente do Canadá, do México e também de produtos que entram e também de pessoas que entram nos Estados Unidos, relacionado à imigração, alfândega, segurança cibernética e, é claro, prevenção e gestão de desastres em todo os Estados Unidos. Então, olha a gravidade que passou de um espectro relacionado com crimes comuns, em que o Departamento de Justiça e a polícia, as polícias locais, estaduais, municipais, as federais, estavam ali trabalhando para atuar e combater, agora virou que não somente relacionado com um crime simples, mas agora com um crime transfronteiriço que atingiu os Estados Unidos. Então, as autoridades americanas pararam e falaram, opa, espera aí, o que está acontecendo nesse momento com o envolvimento de pessoas ligadas a um dos grupos mais poderosos da América do Sul, que é o PCC, que tem dezenas e milhares de membros, atuam praticamente na Europa, na África, na América do Sul inteira, na América praticamente agora inteira, como já está nos Estados Unidos. Então, é uma organização internacional. Então, agora ligou ali um alerta dentro do governo americano que vai dar atenção redobrada para esse caso envolvendo o PCC. Então, Trump, nesse momento, deve executar as seguintes leis e atos presidenciais a partir deste momento que deve atingir o PCC e que essa discussão está muito avançada entre as autoridades americanas. Vou citar aqui a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e o capítulo 8 da Constituição Americana sobre a designação de organizações terroristas estrangeiras com base no parágrafo 1189. O que diz na íntegra esse ato presidencial, que é uma ação do presidente que, com base no parágrafo 1189 da Constituição, autoriza o secretário de Estado americano, no caso atual, Marco Rubio, a designar organizações estrangeiras, no caso o PCC, como organizações estrangeiras terroristas ou organizações terroristas estrangeiras, se elas se envolverem em atividades terroristas ou mantiverem a capacidade e a intenção de fazê-lo. Então, vamos sublinhar: terroristas, atividades terroristas, que hoje o Trump já considera atos de tráfico de drogas, partir de organizações estrangeiras como atos terroristas. Haja vista que isso aconteceu contra os cartéis de drogas do México. Há também a questão da execução da lei desse ato do título 8 da Constituição Americana. Ela é uma execução feita exclusivamente pelo presidente americano, no caso Donald Trump, através de autoridades presidenciais, ou seja, é assinada e emitida somente pelo presidente americano, com base na autoridade presidencial do título 50 do parágrafo 1702, que fala, o título 50, sobre guerra e defesa nacional. E vejam só, esse título ele foi criado, toda essa seção ela foi criada nada mais e nada menos do que pelo presidente americano na época, em 2001, George W. Bush, que estava combatendo a guerra ao terror, a guerra contra os terroristas. Então ela tem origem lá em 2001, logo após aquela questão envolvendo o 11 de setembro.
Então, nós aprofundamos nesse momento essa questão envolvendo o PCC e agora a justiça americana, ela passa a alimentar dois importantes departamentos nos Estados Unidos, em que vai refletir nesse momento uma tensão redobrada contra o grupo do narcotráfico aqui no Brasil, o PCC. Quais são esses departamentos e o que pode acontecer com o PCC a partir de agora? Mas antes peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, visitar minha loja de camisetas através do site umapinca.com/militar, que vai ajudar aí muito na continuidade do meu trabalho, e também, se possível, fazer qualquer contribuição de qualquer valor para o meu Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Agora, a justiça americana passará a alimentar dois importantes departamentos, o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que tornará possivelmente, a partir de muitas discussões, as devidas execuções legais contra o primeiro comando da capital. Isso significa dizer o quê? Que Trump poderá designar o PCC como organização terrorista. E quais os motivos? Os motivos são inúmeros. Por exemplo, ameaça à segurança nacional do território americano e de toda a sociedade, que vai além daquela simples questão que eu já mencionei, relacionada com a crime organizado simples ou tradicional, que envolve gangues de bairros, gangues de cidades. Então extrapolou essa situação e já é agora um problema transfronteiriço, transnacional, que Donald Trump está combatendo. E também foi uma medida executada contra os cartéis de drogas dos Estados Unidos no primeiro dia de posse de Donald Trump, em 20 de janeiro deste ano, onde ele assinou vários decretos no primeiro dia e um desses decretos foi a designação dos cartéis de drogas. Então, quando Donald Trump ele designou os cartéis do México, lá no dia 20, eles passaram de uma facção regional, mas que sabemos que é uma facção internacional do narcotráfico, para uma organização terrorista e, como tal, ela é então considerada uma organização terrorista internacional. E vejam só o que dizia essa declaração formal do presidente dos Estados Unidos, da Casa Branca. Abre aspas. Os cartéis se envolveram em uma campanha de violência e terror por todo o hemisfério ocidental, que não apenas desestabilizou países com importância significativa para nossos interesses nacionais, mas também inundou os Estados Unidos com drogas mortais, criminosos violentos e gangues cruéis. E não para por aí. A designação, emitida oficialmente para a Casa Branca, deixou bem claro que esses cartéis controlam funcionalmente, por meio de uma campanha de assassinato, terror, estupro e força brutal, quase todo o tráfico ilegal pela fronteira sul dos Estados Unidos, ou seja, com o México. Em certas partes do México, eles funcionam como entidades quase governamentais, controlando quase todos os aspectos da sociedade. Será que essa situação se encaixa aqui no Brasil? Com certeza se encaixa. Temos aí diversas notícias em que o PCC controlou diversos setores econômicos e de mercado em São Paulo e em outros estados do Brasil, se envolvendo com prefeituras de cidades, com grandes empresários, com grandes políticos, principalmente políticos de esquerda. Então, observem que essa é uma situação muito grave envolvendo os Estados Unidos e o Brasil, que pode afetar sim o Estado brasileiro. E por que isso é importante? Porque isso merece atenção. Porque pode acontecer o que com o Brasil e também com o PCC. Com base na seção 2 da ação de Trump contra o cartel do México, a partir da sua designação como organização terrorista, essa mesma funcionalidade contra o cartel do México pode afetar o PCC, já que essa determinação de forma política mostra que os Estados Unidos deve garantir a eliminação total da presença dessas organizações nos Estados Unidos. Isso é simples, atuando com inteligência,
com policiamento, com uma investigação plena federal envolvendo o Departamento de Estado, de Justiça e também Departamento de Segurança Interna, atuando especificamente dentro dos Estados Unidos. Mas aí ele coloca, e sua capacidade de ameaçar o território, a segurança, a proteção dos americanos por meio de suas estruturas extraterritoriais de comando e controle, ou seja, além dos Estados Unidos, como por exemplo aqui no Brasil, onde o PCC atua e controla o Brasil inteiro, principalmente alfândega e aeroportos. Aí ele finaliza aqui, protegendo assim o povo americano e a integridade territorial dos Estados Unidos. Veja a gravidade da situação que o Brasil está se envolvendo. E para encerrarmos aqui, é interessante destacar que nas últimas décadas, o primeiro comando da capital, o PCC, ele passou de uma simples gangue ou uma simples organização prisional entre presos, com fundadores específicos em São Paulo, em um grupo altamente moderno, sofisticado e internacional, com presença em toda a América do Sul, América Latina e agora nos Estados Unidos, Europa e África. Veja a dimensão que é a atuação, as raízes, os tentáculos da organização do narcotráfico, o PCC. E agora ela está sendo investigada, analisada pelo governo americano e que com certeza haverá muitos problemas recaindo sobre ela. E ela atualmente está presente em quase todo o território do Brasil. Posso chutar que está presente em todo o território do Brasil e o PCC agora ele recruta dezenas e dezenas de milhares de membros e desde os anos 2000 ele passou ali de uma população ou membros carcerários para membros extraprisional, ou seja, muitos indivíduos fora do sistema prisional fazem parte desta organização criminosa, essa organização chamada Primeiro Comando da Capital. Espero que tenham gostado desse vídeo extremamente importante. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação. Peço também gentilmente para acessar a minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área-militar e, se possível, contribuir com qualquer valor para o meu Pix, canal@areamilitaroff@gmail.com. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.